muito precioso. Amém? Fica o convite a você para estar aqui na quarta-feira às 20 horas. Glória a Deus. Dito isso, então eu vou ministrar a última mensagem da série As 7 Manifestações do Espírito de Deus. Eu quero dizer para você que vai valer a pena depois você compartilhar essa palavra, você rever essa palavra no YouTube, no canal da igreja, e ela realmente é o grande finale, como se brinca, a cereja do bolo. É especial demais a revelação que temos nessa palavra. Então eu quero que você crie aí a expectativa no seu coração para algo poderoso essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então ao nosso texto bíblico de Isaías, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Isaías, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará o rebento. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. E ele inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Por que é importante entendermos o círculo completo das manifestações dos 7 Espíritos? Porque depois que você entende e desfruta disso, você não julgará mais por aparência, nem decidirá com base no que você tem ouvido, mas você entenderá o propósito de cada situação. Olha que poderoso isso! Não é maravilhoso isso? Então, usufruir das manifestações desses 7 Espíritos fala de plenitude. Olha, pega cada palavra dessa. Já pensasse você viver sobre a terra debaixo da plenitude do conhecimento de Deus? Você usufruir de viver sobre a terra a plenitude do poder de Deus? Nossa, isso é precioso demais, não é não? A plenitude do poder de Deus, a plenitude do favor de Deus. Então ouça isso: quando nós nos apoderamos das manifestações dos 7 Espíritos, você vive algo na sua vida chamado plenitude. Vamos dizer juntos essa palavra? Plenitude. Diga. Plenitude. Qual é o conceito que vem à sua mente de plenitude? Pleno, completo. A plenitude. Qual é o conceito que vem à sua mente? Agora você pensa em você viver a plenitude da sabedoria de Deus, a plenitude do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus, a plenitude do poder de Deus, a plenitude do favor de Deus. Uau! Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Viver é viver sobre a terra. Sabe o que é? Viver a plenitude do favor, do conhecimento e do poder. É viver sobre a terra sem falta de nada. Gostou disso? Viver sobre a terra sem a falta de nada. Olha que maravilhoso isso. É você ter a manifestação do Espírito do Senhor, sabendo quem é o Senhor na sua vida, tendo a certeza que Ele é o Senhor Salvador da sua vida. É você ter a manifestação da sabedoria de Deus. É você viver a manifestação do Espírito do entendimento para entender esta sabedoria, do conselho, que é o tesouro que te aconselha a tomar decisões, e da fortaleza, que te dá força e poder para usufruir disso que você tem recebido. Agora, nessa noite, nós vamos ministrar ao seu coração o espírito do conhecimento e o espírito do temor do Senhor. O espírito do conhecimento de Deus. Amém?
Então, essa manifestação dessa noite é Espírito do conhecimento de Deus. Vamos dizer juntos? Espírito do conhecimento de Deus. Não é o Espírito de conhecimento, é o Espírito do conhecimento. Você consegue ter a diferença dessas duas coisas? De conhecimento e do conhecimento de Deus. Agora, essa palavra conhecimento, eu botei até nos slides algumas palavras que é usada lá no original para conhecimento. Tem aí as palavras? Vamos ver se nós temos ali. Próximo. Depois desse texto, será que nós temos? Depois de Romanos. Eu acho que não deve ser esse slide que vocês têm. Porque, mas eu cito aqui, não sei se tem ali, vê se tem ali, gnoses. Gnoses é uma palavra usada para conhecimento. Gnoses, o que é gnose? Gnoses é o conhecimento humano, científico. Então, quando nós estamos lendo algo sobre o conhecimento humano, lá no original, pode ser gnoses. Mas tem também o conhecimento eido ou aido. Aido é o conhecimento que é nos transmitido. Então, vamos lá. Gnoses é o conhecimento científico do negócio. É tipo como se fosse você ter o conhecimento da receita de um bolo. A receita de um bolo. Gnose. Aio é você ter o conhecimento para fazer o bolo. Ficou claro? Duas palavras assim. Uma é você conhecer como se faz. A outra você já tem o conhecimento para fazer. Mas tudo isso é humano. É humano. Agora, gnosco, não gnóstico, gnosco, é o conhecimento revelado de Deus. Revelado de Deus. É a revelação do próprio Espírito de Deus. Agora, a palavra Espírito, do Espírito de Deus, vem o epignoses. O epignoses é o conhecimento do próprio Deus sendo implantado em nós. Por isso que é epignoses. Epignoses. Olha que poderoso. O conhecimento do próprio Deus é quando nós mergulhamos nesse conhecimento. Nós queremos aprender, receber, ensinar, transmitir o conhecimento do próprio Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Atos, a igreja primitiva, livro de Atos, o capítulo 20 e o versículo 27, ele diz assim: pois não deixamos de proclamar toda a vontade de Deus. Ele estava ensinando, a igreja primitiva, ensinando, ministrando. Olha o 20, diz assim, Atos 20 e 20. Vocês sabem que não deixamos de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas de ensinar tudo publicamente, casa em casa. Eles estavam ensinando, receber este conhecimento de Deus, isso que foi transmitido, o epignoses de Deus, o conhecimento do próprio Deus. Deus não se manifesta através do gnoses, que é o conhecimento humano, mas o epignoses vem do próprio Deus. No livro de 2 a Pedro, o capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vamos ver, 2 Pedro. Se não tiver o slide, pode ser na Bíblia mesmo, se você estiver lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Simão, Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco a fé igualmente valiosa. Aí o versículo 2 diz assim: graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus, pelo epignoses de Deus. Olha aí, o conhecimento de Deus, o epignose de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas. Olha que maravilhoso isso, gente. Nos deu todas as coisas
que necessitamos para a vida. Tudo que você necessitar, Ele já te deu. A piedade, por meio do pleno epignosis, pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O epignose de Deus. Escute, lembre da frase, agora eu tenho mais certeza ainda, e agora eu vou começar. Ou botar minha foto e a frase, ou a frase e o meu nome. Mas o mais importante é a foto, não sou eu. É a frase, não sou eu. Você lembra da minha frase? Deve ser o Espírito Santo que me deu. O que não conhecemos, não desfrutamos. O que não epignosemos. Melhorou ou não melhorou o negócio? Não desfrutamos. O que não conhecemos, não desfrutamos. O que você não tem, o conhecimento, o epignoses de Deus, você não vai desfrutar. Isso é maravilhoso. Agora foi bom, né? Gostaste, né? Pode me dar um cinquentão. Ó, o epignose, o que não epignosemos, é uma nova língua, gente. É língua estranha isso aí. É tremendo. Não desfrutamos. Nós precisamos ter o epignose de Deus. Aí nós passamos a desfrutar. Quando você tem o epignose, o conhecimento do sacrifício e da obra da cruz da morte, você passa a desfrutar da sua nova posição em Cristo, de rei, sacerdote, filho, herdeiro da promessa. Porque você tem a revelação, o epignose, você tem o conhecimento. Quando você passa a ter o conhecimento do poder de Deus, do poder que cria. Gente, conhecimento, você tem a plenitude. Lembra da palavra no início? Qual é o conceito que você tem de plenitude? Plenitude, vamos dizer? Plenitude. Quando você tem o conhecimento, você passa a ter a plenitude do poder de Deus, que se manifesta na sua vida. Aí você passa a ter poder para criar. O conhecimento, o epignose te dá poder, e poder para criar. Olha que poderoso isso. Olha a criação da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma mas o Espírito de Deus, mas as manifestações dos 7 Espíritos por completo, no Espírito de Deus, balhava sobre as águas, sobre a terra, estavam lá as manifestações. E quando estavam lá as manifestações, Deus disse, haja, e começou a existir. Como que tudo foi criado? Foi criado por duas coisas, ouça isso que poderoso. Foi criado porque tinha o Espírito, são as suas 7 manifestações, tinha o Espírito e tinha a palavra. Tinha o Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra juntos traz a criação através do poder. Agora, ouça comigo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. E quando nós entendemos que agora nós temos as manifestações dos 7 Espíritos, ouça isso, você passa a ter poder para trazer à existência no natural e no visível aquilo que existe no espiritual e no eterno. Você está entendendo isso? É poderoso ou não é isso? Essa revelação. É poderoso ou não é? Você passa a ter poder para criar. Você passa a trazer a existência. Então, querido, não cabe mais lamentos nas suas orações. Não cabe mais, não faz mais parte. Por quê? Porque você tem as manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Nós precisamos entender que o epignoses é o ponto para nós compreendermos o que Deus já fez por você, e você passa a ter o poder para criar. O poder para criar, ele é tão poderoso que ele está na sua mente. E isso é provado cientificamente. Sabia disso? Eu vi hoje de manhã, numa aula que eu assisti, uma pesquisa
científica do que as pessoas podem ter o poder para criar. Então, eles pegaram um remédio que tem um nome, e agora me fugiu o nome, se eu tivesse o nome correto para dar para vocês, era o melhor, que era feito só lá da clara do ovo, não tem nada. E eles colocaram uma pessoa, e eles disseram que era uma vacina preparada para que ele pudesse ter um bom desenvolvimento. Então a pessoa se via com aquela vacina mais forte, mais saudável, colesterol baixo. E aí eles botavam aquilo na pessoa. Depois de um período, o estudo mostra que as pessoas estavam mais saudáveis, diabetes controlada, a glicose baixa, porque ela começava a se ver assim. Ela começa a criar aquilo que se vê. Imagina você entendendo isso, tendo o Espírito Santo, tendo poder para criar. Como você vê sua vida dos seus filhos? Como você vê a sua vida financeira? Você está criando. Como você vê a sua vida espiritual? Como você vê a nossa igreja? Daqui a um ano, com um culto, 2 cultos, faltando cadeira, com cadeira. Como você vê? Como você vê, você vai começar a criar. A Bíblia diz, como o homem se vê, assim ele é. Se você se vê pior do que está hoje, assim vai ser. Você está entendendo isso? Como é poderoso isso? A ciência prova que a Bíblia está dizendo. Quando nós temos o epignose, o conhecimento, nós passamos a entender o poder de Deus, entender quem é a igreja na terra. Quando você tem o epignose, você passa a entender e compreender o poder de Deus e ver como é maravilhoso ver pessoas sendo salvas e libertas do mundo das trevas e de pecado. Quando você tem essa manifestação, você começa a ver quão importante é você criar discípulos, transmitir esse conhecimento para que as pessoas mudem de vida. O meu povo foi destruído porque ele faltou o que é que ele faltou? Epignose. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Era o texto de João que tinha ali. Vocês têm? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Olha como é que está ali agora. Epignose a verdade e a verdade vos... Conhecimento. Quem tem o conhecimento de Deus tem liberdade. Não tem nada que te aprisiona na tua vida emocional, psicológica, espiritual. Não tem praga, não tem pestes geracionais. Você começa a ser liberto. Você entrega isso tudo em Cristo. Você é curado. Você é feito uma sessão, meu filho, de libertação através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Ah, mas as maldições, diz a Bíblia, que vai até 5 gerações. É? E as bênçãos vai até quantas gerações? Quantas? 1000 gerações. 1000 gerações. Não tem 1000 aí para trás para te abençoar, meu filho? Você fica falando bobagem do vô, do pai. Você tem 1000 aí para trás para vir bênção para ti. Olha que maravilhoso isso. Quando você entende isso, a liberdade, você é liberto. Então a liberdade na sua vida financeira, a liberdade na sua vida familiar, a liberdade na sua vida espiritual, a liberdade do seu relacionamento com o Senhor, porque você conhece, você recebe o epignose, e você recebe isso é verdade, e essa verdade te liberta. Não é maravilhoso isso? É importante você entender. Isso é tão maravilhoso, que a Bíblia lá no livro de Hebreus, diz que quando nós entendemos isso, nós passamos a viver como pessoas que têm poder sobre a terra. Irmão, você tem um poder tão grande que você expulsa demônio. Você tem um poder tão grande que você ora pelas pessoas e a enfermidade física sai do corpo dela. A Bíblia diz que os anjos desejam ter a sua posição. Os anjos desejam. Então você tem que se apoderar dessa verdade e você viver isso de forma, sabe, na sua vida genuína. Agora, qual a diferença do gnosis para o epignose? O gnose é o conhecimento humano, da ciência. É poderoso, mas é limitado. É limitado.
Agora, o epignose, que é a revelação do próprio Deus, quando nós recebemos, nós passamos a experimentar algo poderoso. Esse conhecimento de Deus traz sobre a vida um poder sobrenatural que você vive diferente do mundo. Um poder sobrenatural que você se apodera desse poder e você vive a plenitude. Então, olha aqui, olha para mim, escuta. Você vai num exame médico e você recebe lá o resultado. Enfermidade tal. Bom, o gnose está dizendo para você isso. O conhecimento humano está dizendo que você está enfermo. Os sintomas do seu corpo dizem que você está enfermo. E daí você pega, puxa, estou recebendo essa informação. Essa informação não vem de Deus, é do diabo. O epignose diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você se apodera desse poder e você vive a verdade sobre a sua vida. Você declara a cura sobre a sua vida. Sabe, a situação econômica lá de fora, você olha a situação da empresa, a conta bancária, o passivo fiscal, a situação, você olha assim, esse conhecimento, esse gnose humano, essa informação é satânica, que é uma realidade humana, não é verdade. Diz que eu estou falido. Mas o epignose me dá poder. Eu decreto, isso é mentira. Eu vivo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que riquezas e honra vêm do Senhor. Você está entendendo isso? O gnose diz, você olha no seu casamento, uma situação difícil, destruída. Você diz, será se isso aqui, o resultado disso aqui é só o divórcio? Aí você se apodera, a verdade bíblica diz, Deus odeia o divórcio. Não. Eu estou com a minha esposa e nós somos uma só carne em Cristo. E nós vamos viver assim, em nome de Jesus. E desfrutar do melhor dessa terra na nossa aliança. A situação familiar pode estar um caos. Aí você diz, o que acontece? Será assim, meus filhos e minha casa, eu vou perder minha casa? Aí você vai para o epignose e você se apega. E você tem poder e você declara, eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo que você tem o poder de Deus? Quando você entende as manifestações dos 7 Espíritos, passa a ser um ciclo na sua vida, com sabedoria, com entendimento, com poder, com ousadia. E você passa a viver esse ciclo de forma poderosa na sua vida. Você entende o conselho do Senhor. E aí você toma as decisões certas, na hora certa, e tudo muda. E para finalizar, o último espírito é o espírito do temor do Senhor. Vamos dizer juntos, diga, temor do Senhor. Agora diga com mais fé profética, diga, temor do Senhor. Olha que poderoso. Sabe, isso é demais. Sabe o que é o poderoso? Temor do Senhor. Escuta, irmão, você tem que crer, acreditar e tomar posse. Você não pode duvidar isso. Escuta, as manifestações do conhecimento, ela vem sobre você, traz essa revelação, e você deve se curvar à revelação da palavra. Você diz assim, eu quero viver isso. Então, quando você entende isso, irmão, você passa a ver um outro nível. Porque é impossível, escuta, é impossível você viver no Senhor, você ser um adorador do Senhor, sem você ter o temor do Senhor. Qualquer adorador que adorar a Deus sem o temor do Senhor não é adoração, é bajulação. É bajulação. Olha Provérbios 1:7. Provérbios 1:7, que aqui é a chave de tudo. Olha só. O temor do Senhor é o princípio para o epignose. Os loucos desprezam a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria e a instrução. O temor do Senhor, ele é o princípio. Agora, ouça isso. Nós temos o Espírito do Senhor. Ele se manifesta nos dando sabedoria. Ok? O Espírito do Senhor. Ele traz quem é o Senhor. E ele se manifesta nos dando sabedoria.
Aí você precisa do entendimento para entender situações e agir com sabedoria. Você está entendendo isso? Aí vem e se manifesta o conselho do Senhor e traz a revelação para você saber a atitude que tem que tomar. E vem a fortaleza e te dá ousadia para você tomar a atitude. Aí você toma essa atitude tendo o conhecimento de como fazer, que é o epignose, através do temor do Senhor. Mas o temor do Senhor, ele te leva à sabedoria. É o princípio da sabedoria, que vem com o conhecimento. Você está entendendo isso? Olha o que vai acontecer. Então o temor do Senhor é o princípio que te leva à sabedoria através do conhecimento. Então vem o entendimento, o conselho, a fortaleza, que vai te levar ao temor. Mas o temor é o princípio que te leva para a sabedoria, com o entendimento, através do conhecimento. Você está entendendo? E aí o que acontece com você? Acontece que você começa a viver dentro das manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Aí com essas manifestações dos 7 Espíritos de Deus, você passa a viver um ciclo de ousadia, de coragem, de sabedoria, de entendimento, de favor. Aí você vive sobre a plenitude do favor de Deus sobre a terra. Agora, as manifestações dos 7 Espíritos de Deus, elas são tão poderosas sobre a terra, que lá em Apocalipse, elas são manifestas nas 7 taças. Mas lá em Sansão, que ele tinha o poder, que ele viveu e se manifestava na vida dele, era manifesto através das 7 tranças. E lá em Provérbios, é as 7 colunas. E na sua vida, e na minha vida, é a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor. E você vive a plenitude disso sobre a terra. Se você entendeu isso, escuta, que Deus te salva, Ele te ama, Ele te salva, Ele te restitui a uma posição lá do Éden, como filho amado e herdeiro. E aí, como Ele sabe que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, você precisava de uma bateria. Aí a bateria, Ele colocou dentro de ti o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se manifesta com 7 manifestações do Espírito Santo. Através do Espírito do Senhor. O Espírito com entendimento, da sabedoria, da fortaleza, do conselho. Ele se manifesta dentro de você. E aí com essas manifestações você desfruta da plenitude do seu poder sobre a terra. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Dizendo assim, eu tenho as manifestações dos 7 Espíritos do Senhor. Se você está entendendo, se você entendeu quem você é, o que você tem, essas manifestações, para você desfrutar e viver algo espetacular de Deus na sua vida, sobre a terra, fique em pé com ousadia. Uau, fique em pé com ousadia. Fique em pé com ousadia. Sabe assim, como um profeta. Assim, eu tenho essas manifestações. Eu tenho os 7 Espíritos. Eu tenho dentro de mim. Ela se manifesta dentro de mim. Eu tenho poder para criar. Eu crio. Eu trago existência. Eu desfruto da plenitude. Eu tenho isso. Eu crio isso em Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? O Espírito Santo, além de te salvar, ele te coloca em uma outra posição. O Senhor, como rei, sacerdote, como profeta sobre a terra. Se você está entendendo isso, eu quero que você entenda e você desfrute disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar de sermos herdeiro, filho amado, ser amado do Senhor. E eu estou querendo assim, em algo muito especial do Senhor, para nossas vidas, para a igreja, para todos nós. Eu vejo isso. Lembra que eu falei que o que você vê, você cria? Lembra disso? Aquele homem que levou só a clara do ovo lá e ele se via e se viu diferente. Eu vejo o que Deus tem para a sua vida. Eu vejo aqui pessoas desfrutando de coisas, de posição maravilhosa, de favor de Deus. Pessoas aqui abençoando as vidas, dando emprego, criando. Eu vejo aqui algo maravilhoso. Eu vejo você sendo influência na sua empresa. Eu vendo você transformando a vida do seu patrão.
sabe, através do seu testemunho, através da sua vida, você sendo canal de bênção lá, eu vejo coisas maravilhosas. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Você sabe, eu quero que você entenda esse poder. Entenda que você tem isso. Entenda e desfrute disso. Deixa eu abrir aqui para a gente as 7 manifestações. E nós vamos orar. Vamos dizer juntos, siga comigo assim: temor do Senhor. Temor do Senhor. Entendimento. Entendimento. Conselho. Conselho. Fortaleza. Fortaleza. Conhecimento. Conhecimento. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Entendimento. Entendimento. Conselho. 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 Fortaleza. Fortaleza. E conhecimento. Conhecimento. Mais uma vez, diga: temor do Senhor. Temor do Senhor. Entendimento. Conselho. Fortaleza. Conhecimento. Entendimento. Você vai passar a viver. Você vai desfrutar. Diga: eu tenho as 7 manifestações As 7 manifestações do Espírito do Senhor. Você crê nisso? Vamos adorar a Deus. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, porque tu nos resgataste, porque tu nos salvaste, porque tu deste vida, a vida azul de Cristo. E o mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo sobre a terra, dando a Ele poder, ousadia, coragem, entendimento, criando daquilo que não existia, dos 5 pães e 2 peixes, alimentando multidão, criando, trazendo cura, trazendo vida para quem estava morto. Esse mesmo Espírito hoje habita na vida do meu irmão, da minha irmã, habita na nossa vida. O mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, nos dando poder, nos dando entendimento sobre a terra, sobre a lei, sobre as legislações, nos dando, Pai, entendimento, conhecimento, o epignosis o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu entendimento. Ó Espírito Santo, que cada um possa desfrutar da plenitude do favor do Senhor sobre a terra. Aleluia!